paz do Senhor a todos. Louvor maravilhoso, né? Eu entendo que Deus tem um novo dia para nós a cada dia. Se nós conseguíssemos saber, ver e imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós, e se nós pudéssemos comparar aquilo que Deus tem preparado para nós em paralelo àquilo que nós fazemos, nós veríamos que muitas, ou a maioria das vezes, nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor pelas nossas ações. Muitas vezes nós não sabemos esperar, metemos os pés pelas mãos, e quantas vezes nós deixamos de receber, ou deixamos de ver as realizações dos projetos de Deus sobre nós, a vontade de Deus sobre nós, que é boa, perfeita e agradável, porque nós queremos fazer do nosso jeito. E 2014, eu e você possamos fazer do jeito de Deus. Primeiro domingo do ano, pela manhã tivemos uma palavra maravilhosa do pastor Márcio. E eu espero que essa palavra que foi ministrada a respeito de santidade possa produzir frutos em cada um de nós. Como Daniel disse ainda há pouco, o primeiro domingo do ano, geralmente nós fazemos planos e promessas, projetos. Quantos de nós escrevemos? Eu me lembro, não me lembro se é o Denis, mas acho que uma vez eu estava conversando com o Denis e a Regina, e eles falaram que no quarto deles, eles têm uma lousa ou alguma coisa parecida, são vocês mesmos, né? E que na virada do ano eles colocam objetivos na vida deles. Imagine você, cada vez que o casal entrar naquele quarto, eles vão olhar aqueles objetivos, e conforme eles vão realizando os objetivos, eles vão ticando. É como um checklist que passa um ano inteiro ali como propósito de vida para eles. E nós possamos seguir esse exemplo deles, não só na vida material, mas principalmente na vida espiritual. Que nós todos possamos ter objetivos e metas. Estamos falando desde o final do ano sobre relacionamento com Deus, sobre vida com Deus, santidade, sobre entrega. E o ano passado eu me lembro que as últimas mensagens que pregamos, uma foi passos para uma amizade eterna. Na oportunidade nós falamos sobre 3 metáforas dessa amizade. A metáfora da construção, onde o Senhor é o alicerce, onde o Senhor é a rocha, e nós somos os tijolos. E assim a igreja toda unida forma a construção, que é a igreja do Senhor Jesus. Principalmente quando o Senhor Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, uma pedrinha, e eu sou a rocha, eu sou o alicerce, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também falamos sobre a metáfora do corpo, quando o apóstolo Paulo, principalmente em 1 Coríntios capítulo 12, ele compara a igreja como um corpo humano. E aí então ele coloca Jesus como cabeça da igreja. E se os membros estiverem ajustados, será um organismo vivo. E esse organismo vivo produzirá glória para Deus e edificará vidas. E falamos também sobre a metáfora da videira. E nela nós dedicamos mais tempo. Eu nunca vi uma pessoa comer tanta uva como a Elza naquele domingo. Trouxemos vários cachos de uva. E aqui ministramos também sobre a videira, sobre o fruto que a videira produz. E na oportunidade falamos que a videira é Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meditamos que os ramos nada mais são do que eu e você, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Nós somos os ramos, as varas. O agricultor é o pai que vem, que cuida, e que muitas vezes corta ou poda. E na oportunidade falamos que a poda é para quem produz, para que produza ainda mais. Minha oração é que o Senhor pode a mim e a você, para que possamos produzir ainda mais esse ano para a glória do seu nome. Meditamos que na videira precisamos permanecer, porque é permanecendo na videira que o Espírito Santo de Deus nos alimenta com a seiva, e assim podemos produzir fruto. E falando em fruto,
meditamos no domingo seguinte sobre o fruto do Espírito, que aquele que tem o fruto do Espírito, ele produz, ou a evidência que ele tem a Cristo como Salvador, ele produz então amor, alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Também meditamos que o fruto da carne, ele pode vencer o fruto do Espírito quando nós estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Por que muitas vezes a pessoa vai, hoje de manhã nós falávamos sobre isso, ela vai para muito crime, ela vai para as drogas, ela faz uma coisa que não deve, ela só se enche se ela estiver vazia. E é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Como se encher do Espírito Santo de Deus. Falamos sobre a videira verdadeira. Temos que estar conectados. Precisamos ter o Espírito de Deus. Mas como? Como eu me encho do Espírito para que eu possa produzir frutos? E o desejo do meu coração é que nós possamos produzir em 2014, como em nenhum outro ano na história dessa igreja. E para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 20. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a leitura da Tua Palavra agora traga transformação, porque nada daquilo que eu possa falar nessa noite é tão poderoso quanto a Tua Palavra e a voz do Teu Espírito Santo. E a palavra do Senhor é Jesus falando, é o Verbo falando conosco. Portanto, enquanto estivermos lendo essa palavra, que ela permeie a nossa mente e o nosso coração e cause transformação de vida, para que possamos viver na plenitude do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, encontre em nós, ó Pai, nessa noite, uma terra fértil, um coração e uma mente aberta, para que o fluir do Teu Espírito seja verdadeiro e real em nós, e que o Senhor sacuda a Tua igreja nessa noite com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Quer dizer, deixa de conversinha, deixa de piadinha, deixa de meninice, deixa de viver uma vida nas urgias, e ao invés disso, que haja uma vida de ação de graça, rendendo a Deus toda a gratidão por tudo que Ele tem feito por nós, porque vocês podem estar certos disso. Atenção, sinal verde, agora sinal amarelo. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos ler juntos esse verso. Nenhum imoral, nem impuro, que tem herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor. Ninguém nos enche, engane, digo, com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ah, mas Deus não é bom? Deus não é maravilhoso? Deus não é amor? Ele é, mas Ele é justiça. E se nós vasculharmos e estudarmos a palavra de Deus, veremos várias e várias vezes que Deus se irou, se irritou contra o povo dele, contra os profetas, contra aqueles que diziam que o servia, e o povo pereceu na mão de Deus, porque Ele é um Deus justo e Ele não pode ir de encontro à sua santidade. Portanto, não participem com eles destas coisas, cai fora da má companhia, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, aleluia. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade,
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quer dizer, tenha sensibilidade, observa, tenta discernir o que é bom e agradável para Deus, e assim faça, e o que não for, não faça. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas na luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Quer dizer, o que o povo faz no mundo, ou o que aquele que não tem compromisso com Deus faz, é vergonhoso até dizer, o que dirá de fazer. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. O que o apóstolo está dizendo aqui? Povo de Deus, deixa de ser burro, seja inteligente, seja sábio, para de ser insensato. Está claro o que é para ser feito e o que não é, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, mas se nós não estivermos na maldade do mundo e andarmos na luz, viveremos as promessas de Deus para nós. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Virada de ano. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está falando, gente, para com essa bebida alcoólica, para de se oferecer para o mundo, de ficar bêbado, em vez de encher o caneco, se enche do Espírito Santo, falando entre si com salmos. E aí dá uma dica de como se enche do Espírito. Apesar que você quer estar cheio, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Paulo está dizendo aqui: você quer ter uma vida abençoada, meu querido? Cante o dia inteiro, adore o dia inteiro, viva uma vida na plenitude do Espírito Santo. As coisas não tão boas, eu me lembro daquele cântico, né? Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está endividado, louve. Está sem emprego, louve. Eu mudo a letra desse canto constantemente. Se eu estiver passando por alguma dificuldade, eu canto com a letra que eu estou vivendo. Foi traído, louve. Está arrasado, louve. Mas continue adorando, porque a adoração, ela cumpre o propósito pelo qual nós fomos criados. E é isso que eu quero meditar com você nessa noite: como ser cheio do Espírito Santo. Se nós estudarmos a história e estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que é um tema complexo, e a maioria dos pregadores não gostam de falar sobre o tema. Eu creio que há até um grande preconceito a respeito desse tema, e é difícil falar ou dizer quem está ou não cheio do Espírito Santo, porque não tem um aparelhinho que você vem chegando assim, 30%, 35%, 40%, 42%, 100%. Não tem nada que meça a espiritualidade minha ou sua. Não há nada que meça a espiritualidade de um povo, de uma igreja, de uma vida, de um ser humano. E muitas vezes nós confundimos ser cheios com o Espírito Santo com espetáculos baratos. E cada vez que eu saio de férias eu me lembro, porque eu tenho a oportunidade de assistir a algum programa evangélico, e cada vez que eu assisto, infelizmente, tem me dado nojo, porque o povo tem sido levado a um evangelho barato, e o evangelho verdadeiro, a unção do Espírito Santo não está em espetáculo. A unção do Espírito Santo não está em você subir pelas paredes com unção de lagartixa, nem unção do urso, nem unção do elefante. E esses dias eu me lembrei de uma igreja que eu passei que tinha unção da urina. Imagine você, as pessoas urinando no templo. Me lembro que numa reverenda igreja um pastor veio me
me confessar e disse: pastor, irmão, não era pastor ainda. Eu estive numa igreja e fiquei espantado porque as pessoas, quando vão casar, elas têm que se despir e elas chegam na presença do pastor, e o pastor então traz a unção do sexo. Imaginou? O pastor ungindo os órgãos sexuais do casal antes do casamento. Irmãos, isso não está longe. Nós pastoreamos aqui uma vez por semana, às vezes no domingo, porque nem todos vêm em todos os cultos e nem todos podem ser pastoreados ou não querem ser pastoreados, mas são pastoreados 365 dias, e às vezes 2, 3 vezes por dia, por homens que pregam essa forma barata de ser cheio do Espírito Santo. A evidência de ser cheio do Espírito Santo é uma vida reta, é uma vida com Deus, é uma vida de intimidade, de investimento com Deus. Sabe que o propósito de Deus é que você, homem, mulher, crianças estão aqui hoje, adolescente, você que é jovem, adulto, idoso, o propósito de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nós nos acostumamos, porque principalmente nós batistas pregamos, e eu também prego, que nós somos batizados no Espírito Santo no momento em que cremos em Cristo Jesus, e somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas nós paramos aí, nós esquecemos que a vida é uma constância, que a santificação é uma constância. Esquecemos que uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo de Deus é como alguém que tem um livro e não lê. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando você lê e estuda aquele livro e se apropria daquele conhecimento que está dentro daquele livro. E eu garanto a você que todos que estão aqui receberam Jesus como Salvador têm o Espírito Santo de Deus. Mas pouquíssimos de nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se fôssemos cheios, a evidência desse encher do Espírito Santo de Deus seria o fruto do Espírito Santo, que é o quê? A alegria, o amor, a paz, a benignidade, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Agora, se ao invés disso nós temos produzido, como diz Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 19, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Perceberam quantas pessoas andam com ódio, carrancudas, amarguradas, vão morrer todas de câncer? Ah, você está profetizando isso, pastor? Não! É porque o coração alegre é bom remédio para os ossos. E se você viver uma vida de perdão e de alegria, você vai ter mais saúde. É palavra de Deus. Discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e a lista é grande. Sabe para quem o apóstolo Paulo escreve? Para a igreja. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre esses pecados, ele não está falando das pessoas que estão no mundo. Ou será que isso seria privilégio apenas da época do apóstolo Paulo? Ah, só tinha essas coisas na época do apóstolo Paulo, na igreja do Senhor Jesus, hoje não, todo mundo santo. Ah, é? Se a igreja estivesse cheia do Espírito Santo, não teria lugar hoje aqui. Estaria entupido de pessoas. Aonde está o teu convidado? Onde está o nosso visitante? Está entendendo? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que acabamos de ler, e é bom recordar, ele fala sobre as obras infrutíferas das trevas. Quer dizer, o que é uma obra infrutífera? Deu produção, mas não é fruto, não serve para nada no reino de Deus. E ele chama de obras infrutíferas também a imoralidade sexual. Mas será que Paulo fala tanto de imoralidade sexual? Impureza, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, palavras tolas, desobediência, insensatez.
Portanto, queridos, antes mesmo de meditar sobre como ser cheio do Espírito Santo, eu quero motivar você a parar tudo. Eu também vou parar a mensagem agora. Vamos parar tudo e vamos fazer uma autoanálise sobre os frutos que nós temos produzidos. Porque se você não fizer uma autoanálise agora, e eu digo você porque eu estou fazendo essa autoanálise antes de pregar essa mensagem desde terça-feira, eu não fiz outra coisa além disso. E eu ainda continuo fazendo a minha autoanálise. Eu quero convidar você a fazer a sua. Porque é impossível se encher do Espírito Santo se você estiver cheio de outras coisas. Eu quero convidar você a baixar sua fronte agora e dizer: Senhor, eu quero, por favor, que o Senhor me revele, que o Senhor mostre quais têm sido os meus frutos. Porque eu quero ouvir a tua palavra hoje e aprender para me encher do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dar espaço para que o teu Espírito me encha nessa noite. Diga no teu coração: Senhor, eu preciso me despir disso ou daquilo. Senhor, eu preciso mudar isso ou aquilo, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se você não quer ser cheio do Espírito Santo, fique como está. Mas se você quer ser cheio, peça para Deus: Senhor, mostre do problema menor ao maior. Eu quero mudar tudo na minha vida. Querido, se você realmente quer ser cheio do Espírito Santo, eu te convido a dar alguns passos para essa conquista. Primeiro passo para a conquista, primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo: total esvaziamento. Estão falando em encher ou esvaziar? É impossível você encher esse copo, porque ele já está cheio. Para que você coloque outro líquido aqui dentro, esse que está aqui precisa sair. Então, para uma vida de santidade, para uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar. Há também uma lei, se não me engano, faz muito tempo que eu fiz colégio, né? A lei de Newton, acho que é isso, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, aonde está sendo ocupado pelas trevas, não há espaço para a luz. Onde há tristeza, não há espaço para alegria. Onde há maldade, não há bondade. Onde há pecado, não há santidade. Saiba que o Espírito Santo jamais vai te encher enquanto você estiver cheio, primeiro, de si, ou cheio dos seus pecados. E eu concluo: enquanto nós estivermos cheios de nós, do nosso eu, o Espírito Santo de Deus não vai nos encher. E o que é ser cheio de si? É quando o eu está em primeiro lugar. Sabe o que a palavra de Deus diz no verso 5, acabamos de ler? E quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, isso é idolatria. Quantos evangélicos nós encontramos que falam mal de outras denominações, que têm seus deuses e seus ídolos? Mas muitos de nós evangélicos cultuamos a nós mesmos, o nosso eu. E olha o que diz o texto, verso 5, diz: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ou de si, ele não diz: eu quero, eu posso, eu sou, eu tenho, minha casa, meu filho. Falando em meu filho, já observaram alguns pais? Pode fazer o que quiser comigo, mas não pegue no meu filho. Entendi uma pessoa há pouco tempo, ela me disse: pastor, eu vou levar a criança para apresentar, mas estou esperando dar 1 ano. O meu filho não pode tomar vento. É isso. João Vitor, quando tinha 2 meses de vida, foi para o acampamento de carnaval. E ele só não pulou na piscina porque ele não sabia nadar ainda. Nós nunca perdemos um culto da igreja por causa do João Vitor. Quer saber do maior? Eu fui criado debaixo do banco da igreja, debaixo do banco do coral. É desculpa. Às vezes nós idolatramos o nosso filho, o nosso eu, tudo que é nosso, a minha casa. Primeiro eu preciso para a minha casa, eu preciso trabalhar muito, eu preciso trabalhar
você estiver com a sua casa pronta, fique esperto, você vai ficar sozinho nela. A hora que Deus levar o teu filho, fique esperto que você vai ver o que é vazio. Eu fui criado passando catraca de ônibus circular, passando por baixo. A mãe, vai filho, senão a mãe vai perder o ensaio. E vamos lá. E pensa que minha mãe ficava 1 ou 2 horas na igreja. Não, minha mãe ficava o dia inteiro. Pensa numa mulher, num homem crente. Pensou? Duplico. Meus pais, meu Deus do céu, eu às vezes não sabia nem onde era a minha casa. Às vezes eu acordava, eu estava no banco de trás do carro. Eu falava, que lugar diferente, parece que eu fui dormir na minha casa. Acordei na frente do hospital, meu pai fazendo visita. Quantas vezes meu pai me acordou de madrugada, corre, porque eu preciso expulsar demônio, não tem com quem deixar você. E meu pai me levava para expulsar demônio. Foi bom que eu aprendi a expulsar também. E eu nasci pegando gosto pela obra do Espírito Santo, pela obra do Senhor nas nossas vidas. Então muitas vezes nós não somos cheios do Espírito Santo porque nós somos cheios de nós mesmos, das nossas coisas tomam conta de tudo. Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, ou Cristo não vive em ninguém, vocês estão com medo. Cristo vive em mim, o apóstolo diz. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quer dizer, o meu eu foi mortificado. Você não foi amarrado para vir para a igreja. Você não aceitou Jesus amarrado. Ninguém te colocou uma arma na cabeça. Se você aceitou, então seja homem, seja mulher, de prosseguir vivendo a Cristo, por Cristo e em Cristo. Porque muitas vezes nós estamos com o nome nosso no hall, não sei nem se é hall, ou no rolo, ou no rolo mesmo, do livro, da igreja ou da vida. Sabe qual que é a matemática de Deus? Falando sobre esvaziamento. Menos eu é igual a mais Deus. Quanto menos você tiver de você mesmo, mais você vai ter do Espírito de Deus. Menos de mim, mais do Espírito Santo. Menos da minha vontade, mais da vontade de Deus. Menos do meu desejo, mais do desejo de Deus sobre a minha vida. Tem um hino, acho que é do Inário, que diz assim: não a minha vontade, mas a tua. Nordestino, né? Não são meus, mas dos caminhos teus. Próxima oportunidade. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar também, não só do eu, mas dos nossos pecados. E quando eu falo em pecado, eu falo de todos, principalmente os pecados ocultos, principalmente os pecados de estimação. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu tenho quase certeza que a maioria levantaria a mão que tem um pecado de estimação. Pastor, não é possível uma heresia dessa? Todos nós temos um pecadinho que a gente pede perdão e cultiva ele novamente, pede perdão e cultiva. Isso não é perdão, a gente só quer ficar bem com Deus, então a gente quer enganar Deus. Fala, Deus, eu preciso tocar hoje, hein? Libera aí. Mas olha o que diz Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Que às vezes nós não somos abençoados pelo Senhor, às vezes nós entramos no culto e pensamos: eu não entendi nada, não ouvi nada, Deus não falou comigo, eu oro uma semana e Deus não fala comigo, Deus está se silenciando. Mas a palavra do Senhor diz que as vossas iniquidades, antes ele dizeis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Vou fazer uma pergunta de amigo. Você acha que um Deus que nem te ouve vai te encher do Espírito Santo? Como é que ele vai te encher se ele nem te ouve? Mas por que ele não me ouve, pastor? Porque os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e o nosso Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, o primeiro passo é o esvaziamento.
dos seus pecados, dos nossos pecados. Eu acho lindo o texto do Salmo 32:5, quando o salmista Davi estava sofrendo pelo seu pecado, ele diz: o sofrimento continuou até que eu admiti a minha culpa. Olha que Davi foi meio burrão durante um tempo, né? Ficou lá, fugindo, angustiado. Olha o que eu disse: quando eu admiti a minha culpa, leia Salmo 51, que está antes do 32, que a ordem não é cronológica, você vai entender melhor o 32. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e confessei o meu pecado. Eu pensei comigo, quer dizer, ô Davi, você é inteligente, cara, vai ficar nessa vida aí. O que eu pensei? Confessarei ao Senhor como desobedeci as suas leis, e quando confessei, tu perdoaste o meu terrível pecado. Ô pastor, é só pedir perdão? É só isso? Então quer dizer que se eu pedir perdão, se eu me esvaziar dos meus pecados, o Espírito Santo vai começar a me encher? Experimenta isso hoje já na tua vida. Mas às vezes a gente prefere o quê? Esconder os nossos pecados. E Provérbios capítulo 28:13 fala sobre isso: quem procura esconder os seus pecados será sempre um fracasso. Eu pergunto: até quando você vai bancar de fracassado? Mas quem confessa e abandona, então não adianta só confessar, tem que abandonar, será o quê? Perdoado. Notem que o Espírito de Deus está aqui neste lugar, e Ele tem condições de nos encher até o topo, mas Ele só vai nos encher quando nós dermos o primeiro passo, nos esvaziarmos do nosso pecado. Lembram de Acã? Acã, enquanto o pecado dele não foi descoberto e tratado, o povo de Israel não teve vitória nas conquistas. O povo de Israel foi conquistando, Josué à frente, vai, os muros de Jericó caem, aí vai lutar com a terrinha, o nome já fala, sofreram pra caramba, vamos lutar lá, o Josué fala: não precisa de todo mundo não, gente, muita gente, muito soldado para aquela cidadezinha. Faz o seguinte, vá um tanto aí que tá bom demais. Se ele chegar lá, leva uma surra daquelas, tem que sair correndo, soldados morrem, e vão descobrir. Por que será? Porque o abençoado do Acã tinha pego a oferta que era para o Senhor e se apropriou dela, porque o Senhor tinha dito que era para matar todos os animais, todos que estavam ali em Jericó, que era para poupar apenas a prostituta que tinha brigado a eles, e toda a prata e todo o ouro era para trazer para a casa do Senhor, para que houvesse mantimento. E Acã então rouba os dízimos do Senhor, rouba a oferta que era do Senhor, e ele não só é amaldiçoado, mas ele amaldiçoa a igreja. Deixa eu dizer para você que tem roubado os dízimos de ofertas, você está amaldiçoando essa igreja. Você está amaldiçoando essa igreja. Essa igreja não é mais próspera por tua causa. E em nome de Jesus, alivie o teu coração. Diga: Senhor, o Senhor conhece as minhas dificuldades, eu preciso da tua bênção, porque sem a tua bênção nem dizimar eu posso, mas eu quero ser fiel esse ano, eu quero ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Notem que aqueles que não são fiéis, a vida não vai para frente. Irmãos, talvez você esteja imaginando: o pastor Ezra nunca passou por situação difícil. Eu me lembro uma vez que eu cheguei para mim e disse: amor, nós não vamos poder dizimar esse mês, não tinha acabado de casar. Pensa num cara tonto, fui eu. Pensou? Multiplica. Tinha tanta conta para pagar, eu não estava acostumado a pagar a conta. Porque lá na casa do pai, tranquilo, né? Você que vai casar, presta atenção. E eu falei para mim: amor, com tanta coisa que aconteceu, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, imprevisto financeiro nós tivemos, vamos fazer o seguinte, nós não vamos dar o dízimo esse mês, mas no mês que vem dá o dobro. 1, 2, 3, 8 meses. Por que eu estou falando? Porque eu vivi isso. 8 meses de maldição na minha vida. Até um dia que eu olhei para ela, nós oramos juntos, pedimos perdão a Deus, e eu fui lá, fiz um empréstimo no valor dos 8 meses, e eu devolvi o dízimo. Não estou falando para ninguém fazer empréstimo não, tá? Estou dizendo que eu fiz, que o meu coração mandou.
E eu devolvi. Daquele dia até agora, Deus tem me prosperado a cada dia. E eu nunca passei um mês mais sem devolver o dízimo, que não é meu, é do Senhor. Nós queremos ser uma igreja abençoada. Por favor, não seja pedra de tropeço. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de tudo isso. Se o seu pecado é grande, lembre-se de 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal qual como Cristo, então teremos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica do quê? De quê? Todo pecado. Ah, mas o meu pecado é grande. Senhor, te perdoa. Ah, o meu pecado é muito grande, pastor, não tem jeito, o Espírito Santo me encheu. O Senhor perdoa qualquer pecado, mas eu matei, Ele perdoa. O Senhor só não tolera um coração cheio de pecado. Mas se você estiver cheio de perdão no seu coração, o Senhor há de te encher pelo Espírito Santo de Deus. Segundo passo para ser cheio do Espírito Santo: total quebrantamento. Parece igual, mas não é. Quebrantamento é outra coisa. Se você analisar na língua original, quebrantamento tem a ver com domar, com amansar, com quebrar. Quando nós falamos em quebrantamento, no original dá a ideia que o Senhor quer nos domar assim como um animal obedece o dono. Poxa, mas pegou pesado. É isso que diz a Bíblia. O Senhor quer nos quebrar assim como o oleiro quebra o vaso para fazer um novo. O Senhor quer nos amansar. Sabe quando a gente vê aquele cavalo? Meu avô lutava, amansava burro bravo e fica rodando. O cavalo é machão. Até que ele fica mansinho, aí dá para trabalhar, entendeu? Quem tiver mansinho na obra de Deus, não tem como, o Senhor não tem como fazer nada com ele. Então a origem da palavra quebrantamento tem a ver com ser domado pelo Espírito de Deus, tem a ver com ser quebrado pelo Espírito Santo de Deus, tem a ver com ser amansado, ser manso através do Espírito Santo de Deus. E à medida que nós vamos sendo quebrantados, o Espírito Santo de Deus vai nos enchendo. Quanto mais quebrantado, mais Ele nos enche. Olha o que diz Salmo 51, verso 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Quer dizer, o Senhor não está preocupado com o holocausto, com o sacrifício não, mas o que Ele quer? Vamos ler junto? Os sacrifícios Vamos ler de novo, gente. Vamos lá, juntos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se você se quebrantar diante do Senhor, você não será desprezado pelo Senhor, jamais. E você será a melhor matéria-prima para que o Espírito Santo de Deus te enche. A partir do momento que você disser, Senhor, não é mais do meu jeito, mas é do seu jeito, você vai ser cheio do Espírito Santo. Terceiro passo: plena submissão. Por que plena? Poderia ser submissão, porque às vezes nós somos submissos numa área, mas não somos submissos em outras. Às vezes nós obedecemos numa área, mas não obedecemos a outra. E falando em submissão, o que é submissão? Submissão é dependência. Submissão é subordinação, sujeição. Mas eu creio que a melhor tradução para submissão é obediência. Porque aquele que é obediente, ele está sujeito à autoridade do Senhor. E é difícil. Cada dia que passa parece que está mais difícil encontrar pessoas que são submissas à voz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu não fui submisso à voz do Espírito Santo de Deus e me dei mal? Deus se alegra em filhos obedientes.
Quantas vezes eu converso com a família, como é gostoso quando eu olho para o João Vitor e falo, João Vitor faz isso aqui, João Vitor faz. João Vitor não vai lá, ele não vai. João Vitor não pega isso, ele não pega. Aí você olha e diz, mas você quer ser mandão, você quer mandar no teu filho? Não, porque o pai sabe o que é bom para o filho. Então quando o Senhor disser para você, José, faz isso, faça José, porque é para o teu bem. Faz aquele outro, não vá ali, não vá, porque é para o teu bem. Seja submisso ao Senhor e às autoridades espirituais da tua vida. E isso inclui seu pai, a sua mãe, seu patrão. Toda a autoridade está sendo colocada sobre você, mas principalmente o Espírito Santo de Deus. E você será cheio dele. Quantas vezes eu obedeci meu pai sem saber por que eu estava obedecendo? A palavra mais simples que um pai sabe falar é porque sim. Tem uma propaganda na TV agora, né? Porque sim, não lembro do que era, mas já vi essa propaganda. Ah, por que eu não posso ir lá, pai? Porque sim. A maioria das vezes não dá tempo da gente falar para o filho. Depois o pai chamava do lado, explicava. Queridos, assim como nós pais, temos a alegria de termos nossos filhos sujeitos, obedientes a nós, educados. Deus tem alegria que a sua igreja, que o seu povo, que os seus filhos se submetam a Ele. Lembram de Acã? Acabamos de falar. Qual que é o fruto da insubordinação? Qual que é o fruto da insubmissão? Qual foi o final de Acã? Morreu apedrejado. Ficou um marco lá para que todo o povo de Israel soubesse qual é o fim de quem não obedece a Deus. Nossa, mas você serve um Deus que é rancoroso, não, um Deus justo. Deus não pode tratar aquele que age com santidade da mesma forma que aquele que é impuro e que não se arrepende do pecado. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló foi uma estátua de sal. Imagina só ter uma mulher que virou sal, não ia ser legal, né? A mulher está lá, o Senhor falou, não olhe para trás, não volte para lá, ali não é teu lugar, saia, fuja, corra! Estátua de sal. Porque não foi submissa, não se sujeitou à voz do Senhor. Lembra de Davi? Davi poderia ter tido uma vida ainda melhor. Foi um homem segundo o coração de Deus, foi. Mas quanto Davi sofreu sem precisar ter sofrido? Teve parte da família destruída. Lembra de Saul? Saul acabou com o seu reinado porque ele não se sujeitou à voz do Senhor. E sabe o que o Senhor chama? Aqueles que não se sujeitam, que não obedecem, o Senhor chama de rebelião. E prova disso é o que o Senhor escreve para Saul em 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Olha o que ele diz: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Se analisarmos o texto, Samuel está dizendo, a voz que diz do Senhor para Samuel diz o seguinte: olha, se você é desobediente, é o mesmo que ser um feiticeiro. Ou será que eu estou torcendo o texto? Analisa a tua vida, você que é filho. Obedeça aos seus pais em nome de Jesus, para que você vá bem, para que você seja cheio do Espírito Santo. Ó, pastor, eu faço tudo bem, mas não sei o que está acontecendo com a minha vida. Às vezes você não está se sujeitando lá no seu trabalho, não está se sujeitando lá no ministério que você trabalha. Você quer ser abençoado? Sujeite-se, principalmente ao Senhor. Quarto passo. Alguém lembra do primeiro e do segundo, hein? Primeiro, esvaziar. Segundo, total quebrantamento. Terceiro, plena submissão. Quarto, entrega total. Uma das coisas mais difíceis, eu imagino, principalmente no mundo de hoje, é nós falarmos sobre entrega. Por que entrega é tão difícil hoje? Porque vivemos num mundo capitalista. A criança nasce aprendendo que aquilo é dela, que ela precisa conquistar, que ela precisa vencer.
A criança de hoje recebe muito mais do que a criança de antigamente, ou não? Fala aí, o pessoal da minha geração aí, mais velhinho um pouquinho. A geração anterior à minha, como é que é? Não tinha essa mordomia que os nossos filhos têm hoje. Então hoje é muito mais difícil se entregar e entregar algo do que antes. A criança estava brincando ali. Não tem mais brinquedinho, né? Agora é. Peraí, celular. A criança estava brincando, aí a outra criança me dá meu iPad. A outra fala, não, o meu iPad também não. Quem mandou pegar o meu iPhone? É assim. Quantas vezes eu lembro do João Vitor levando lá na lata porque pegou o brinquedo do outro. Nós não estamos habituados a entregar nada. Nós somos a geração da naném, né? Conhece, né? Me dá, me dá, me dá. Só receber, 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 receber. Preste atenção quantas vezes nós falamos receber nesse culto. Assista depois a filmagem. Aproveitando, acesse o YouTube, Mensagem IBCP. Você vai ver uma série de mensagens do pastor João, do pastor Márcio, minha. Essa mensagem que nós estamos pregando agora vai estar disponível já semana que vem. Acesse, compartilhe. E conte quantas vezes nós falamos no culto: eu quero, eu recebo, eu posso. E quantas vezes nós dissemos: eu entrego. Sabe o que eu imagino? Sabe o que eu vejo? A impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo uma guerra com Deus. Nós até queremos ser santos, nós até queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós não queremos entregar. E se você não entregar a sua vida, você jamais será cheio do Espírito Santo. Você jamais será um crente autêntico. Sabe aquelas coisas que são compradas no Paraguai? Imitação, aqueles relógios de 10 reais, que às vezes você compra lá na banquinha, de 12 conto, 15 conto. Às vezes nós somos desse tipo de crente. Até parece, mas não é, porque não houve entrega. E quantos exemplos bons nós temos de entrega. Quando eu preparava a mensagem, eu lembrei do apóstolo Paulo. Eita, apóstolo, abençoado. A primeira pessoa que eu quero dar um abraço depois de Jesus é o apóstolo Paulo. Eu penso no apóstolo Paulo e me emociono, mas eu estou aprendendo a controlar a emoção. Aprendendo a controlar. Vontade de chegar lá e nossa, Paulo, você é um cara, meu. Porque o apóstolo Paulo, enquanto Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, e ele deixa tudo. Ele deixa toda a sua vida, seu dinheiro, seu conhecimento, que ele disse que é bom, e ele disse que tudo aquilo que ele tinha conquistado era lixo perto da salvação em Cristo Jesus. Ele deixa a profissão, ele deixa o cargo, ele deixa tudo, ele entrega a vida, ele entra numa crise espiritual, ele passa 3 anos estudando a palavra, porque ele tem que se despir do conceito anterior, que agora era preconceito, e ter um novo conceito de Cristo, que a salvação não era mais agora pela lei, que a circuncisão não valia mais nada, mas que agora era a graça do Senhor Jesus sobre as vidas, e ele tem que voltar de perseguidor para perseguido. E ele termina a vida só, preso na masmorra, salubre, gelada, água pingando, sem a capa dele, com frio, sem os pergaminhos que tanto ele amava. Paulo se privou até de ter uma família em detrimento do Evangelho, porque ele viu que era algo urgente, e ele se entregou. Ele passou por mais de 19 províncias, e por onde ele passava, ele pregava não só o arrependimento em Cristo Jesus, não só se encher do Espírito Santo de Deus e se esvaziar do seu eu, mas ele pregava entrega total de vida. Em todas as cartas de Paulo, principalmente para o jovem pastor Timóteo, ele diz: Timóteo, aprenda a ser um bom pastor. Para você ser um bom pastor, para você ser um bom cristão, você precisa ter entrega total. E quando eu falo de entrega, eu não estou falando de 10, 20, 30, 40, 50%, não, eu estou falando de 100%. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então diga ao Senhor: Senhor,
Espírito de Deus, eu quero entregar minha vida, eu quero entregar os meus dons, eu quero entregar o meu corpo, eu quero entregar os meus bens, eu quero entregar o meu tempo, eu quero entregar a minha família. Eu devolvo ao Senhor tudo aquilo que o Senhor me deu. Venha do Senhor e para o Senhor voltará, para a glória do teu nome. Diga isso ao Senhor de coração. Olha, se nós não oferecermos a nossa família ao Senhor, a família viverá grandes problemas, o seu relacionamento viverá grandes problemas e desastres. Mas se você entregar a sua esposa, seu filho, seus bens, sua casa e você próprio, você será cheio do Espírito Santo e terá sabedoria para administrar tudo que Deus ainda vai te dar, e eu creio nisso. Quinto passo: perseverança. Está aí uma coisa difícil. Daniel disse agora há pouco: quantos fizeram planos? Chega fevereiro, março, né, amor? Academia! Irmãos, eu estou preocupado, porque eu já fiz redução de estômago, então não tem mais o que fazer, você entendeu? Ore por mim, irmãos. Eu cortei 5 quilos. E eu olho para mim e falo: Senhor, esse corpo não me pertence, me liberta, porque já está ficando difícil, eu estou dando fadiga, já está complicado. Eu falei para mim em 2014, academia, vamos fazer regime, vamos fazer caminhada, Minha esperança é que março, hoje choveu, eu espero que não aconteça isso. Quantos fazem o propósito de ler a Bíblia, mas não perseveram até o fim? E olha, não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Deixa eu acabar de falar tudo que eu vou falar para depois você pensar direito. Porque o que eu vou falar agora é muito sério. Quantos de nós deixamos de perseverar? Perseverar em quê? O que eu preciso perseverar? Perseverar na oração. Como é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo e temos uma vida de oração? Perseverar nas vigílias. Parabéns aos jovens que estiveram aqui sexta-feira. Perseverar no jejum. Qual foi a última vez que você fez jejum? Não é para alcançar uma graça, não. Jejum para comprar uma casa, não. Jejum para uma vida com Deus, uma vida espiritual ativa, um Espírito de Deus renovador dentro de você. Perseverança na leitura da palavra, sem desistir, lendo a palavra todos os dias, na comunhão, na busca pela santificação. O pastor Márcio falou sobre isso, no amor. Agora dorme com esse barulho. Vocês lembram quando o Espírito Santo, quando Jesus ressuscitou e ele passou 40 dias passando que nem fantasma, aparecendo, atravessando parede, paz seja convosco, quase matando o povo dentro da casa, aparecendo no meio do nada, e o povo: Jesus ressuscitou, e aí ele vai e junta os discípulos ali em Jerusalém. Ele aparece a última vez. Antes ele tinha assado um peixinho lá na praia, comeu um churrasquinho com alguns discípulos, quase matou outro na estrada de Emaús. Enfim, quando ele vai para a sua ascensão, ele chama aquele grupo de pessoas e ele diz: eu vou voltar para o Pai agora, eu tenho que ir, mas eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E olha o que diz Lucas 24:49, ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas... Esse mas é importante. Então imagine a cena: Jesus vai subir, vai ascender ao céu, o povo está ali reunido, a festa de Pentecostes se aproxima. Então ele chama o povo e diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Espírito Santo ou do poder de Deus. Cada tradução diz uma coisa, mas é o mesmo sentido. O que Jesus está dizendo? A igreja ainda não foi batizada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Conforme a necessidade, o Espírito vem, toma uma pessoa, toma um profeta, mas a igreja do Senhor Jesus, ou seja, a minha igreja que será inaugurada, eu vou batizar a minha igreja, e a partir daquela data, a partir do Pentecostes, todos que receberem a Cristo como Salvador serão cheios do Espírito Santo de Deus, ou serão selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiro dia, segundo dia, e o povo lá no cenáculo,
esperando. Terceiro dia, cadê o Espírito Santo? Está demorando, meu Deus do céu, tem que voltar para Roma ainda. Vieram de várias províncias diferentes, pessoas viajaram 2.600 quilômetros para a festa de Pentecostes, mas como eles sabiam que o Espírito Santo de Deus desceria na ocasião da festa, porque Pentecostes não tem nada a ver com o dom de língua, com o Espírito Santo. Pentecostes é uma festa da colheita, realizada logo depois da Páscoa, na primeira semana, enfim. O Senhor diz: eu vou usar dessa festa, porque todas as nações estarão em Jerusalém e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, que eu ressuscitei, e o Espírito Santo os convencerá disso, e todo mundo receberá a palavra numa única vez, porque não tinha Facebook, nem e-mail, nem nada disso. O Senhor precisava de algo rápido. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, aproximadamente 10 dias de espera. Deixa eu te dar uma notícia. Aqueles que ficaram 10 dias esperando, orando, jejuando na presença do Senhor, aqueles que permaneceram durante aquele tempo todo, acreditaram na palavra de Jesus, o Espírito desceria. Aquelas 120 pessoas que ficaram até o fim presenciaram que ninguém nunca mais presenciou. Toda a casa ficou cheia. E o Espírito de Deus desceu naquele lugar. E eles começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. E todos entenderam na sua língua de nascença. Isso era a profecia de Joel. E a partir daquele dia a igreja foi batizada. E eu pergunto: quem arrumou a mala e foi embora antes, o que aconteceu com ele? Não foi batizado, porque não perseverou. Sabe o que acontece? Se você analisar e ler bem o texto, você vai ver que existiu uma multidão fora do cenáculo e eles ouvem um barulho, alguma coisa está acontecendo. A Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar. Imagino eu que alguns irmãos da igreja de Jerusalém falam assim: rapaz, será que o Espírito desceu mesmo? Como é que tem um barulho? O que será que é aquilo? Mas sabe uma coisa? 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas receberam Jesus naquele dia. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Mas só os 120 passaram pelo sobrenatural histórico de Deus. Só os 120. Porque obedeceram, porque permaneceram, porque perseveraram. Você que já fez um compromisso com o Senhor de santidade, está dizendo: Senhor, eu não estou sentindo o Teu Espírito Santo. Continue. E para que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Não é para falar em outras línguas, não é para ficar gritando para lá e para cá, não é para subir parede, não é para ficar que nem macaco pendurado em lugar nenhum e nem dar profetadas por aí, mas é para ter uma vida de retidão, uma vida que seja a luz nas trevas, uma vida que traga mudança, restauração, restituição, conversão de vidas. Vocês estão entendendo? Persevere. Não desista. A única palavra que o pastor Rick Warren falou quando veio ao Brasil foi: não desista. Não desista de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não desista de ter uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Não desista dos propósitos de Deus para a tua vida, porque o Senhor não quer que você se contente só em tê-lo, mas Ele quer que você se encha. Sexto passo: preparação. Eu fiquei tentando procurar uma palavra que não consegui outra, então foi essa aqui mesmo. Eu espero que eu consiga ser claro com aquilo que Deus colocou no meu coração. O que é o passo da preparação? Tudo aquilo que nós vamos fazer requer um preparo. Por exemplo, eu vou plantar uma flor, eu preciso preparar o quê? A terra, o solo. Eu vou fazer um pão, eu preciso preparar a massa. Eu vou fazer uma comida, então eu preciso preparar. Eu pego arroz cru, eu vou lá, tal, tem a ordem certa das coisas, preparo, pico direitinho. Preciso cozinhar. Há algo que vem antes do resultado que a gente queria. Quando eu quero ser um bom profissional, eu tenho que me preparar na faculdade. Quando eu quero ser um bom estudante, tirar 10 em tudo, eu preciso me preparar nas provas. Quando eu quero pregar uma mensagem, eu preciso me preparar. Eu não posso chegar aqui, abrir a Bíblia e falar um monte de asneira. Eu
preciso estudar o que eu vou falar, eu preciso ter convicção do que eu vou falar, preciso de investimento. O músico que não se prepara desafina, ele erra as notas. Estou entendendo? Tudo precisa de um preparo. Para ser cheio do Espírito Santo também precisa de um preparo. E o que eu vou falar aqui quase não é falado. E eu espero que sirva de lição para todos nós. Serviu para mim. O preparo para nos encher do Espírito Santo de Deus exige pelo menos 4 condições. Qual que é a receita do bolo aqui? Primeiro, restituição. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa restituir quem você prejudicou. É sério que eu estou falando. Você quer bênção de Deus sobre a tua vida? Restitua quem você prejudicou. Se você fez alguém perder dinheiro, perder carro, perder alguma coisa, restitua essa pessoa. Senão você não vai ser cheio do Espírito Santo. A não ser que essa pessoa ministre perdão sobre a tua vida e diga: eu não quero a restituição. Mas seja homem, seja mulher, seja crente, vá lá e restitua. Quer ver uma coisa que parece boba? Segunda condição é a devolução. Todo mundo tem um CD em casa que não é seu. Uma Tupperware que não é sua, é mulheres. O prato que eu peguei lá no acampamento, a batedeira que eu emprestei da vizinha, o livro que eu emprestei do pastor. Falando nisso, eu tenho uns 15 livros meus emprestados. O Senhor vai falando essa noite, em nome de Jesus. Só fique com ele se você não acabou de ler. Se acabou de ler, eu devolvo. Quantas coisas a gente tem em casa que não é nossa? Aparelhos eletrônicos. Quer ver uma coisa que a gente tem muito em casa? Guarda-chuva. Vai irmão para não se olhar aí, desgramado dentro do carro, vai só com o guarda-chuva, nunca mais devolve o guarda-chuva. Pendrive, obrigado, Karina. Roupas. Foi dormir na casa do colega, da colega, e pessoa roupa devolveu mais. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, meu querido? Você está com coisa que não é sua. Devolva o que não é teu. Eu já juntei algumas coisas lá em casa para devolver. Verdade, que a palavra tem que valer primeiro para mim. A gente faz isso sem querer. Pega ali, vai ficando um dia, ficando dois, com um CD ali. No Robson eu fiquei com o CD do Robson uns 3 meses. Eu fui muito abençoado, mas eu passei muita raiva dele. Fiquei com um CD maravilhoso. E cada hora o CD estava no lugar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Devolva o que não é teu. Para o legítimo dono. Terceira condição, que serve de preparação: reconciliação. Abra a tua Bíblia em Mateus 5, eu não vou nem falar sobre isso, vamos só ler. Isso aqui é muito sério. Reconciliação, Mateus 5, 23. Olha o que diz o texto: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Você jamais será cheio do Espírito Santo enquanto você não se reconciliar com seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seja quem for. Enquanto você não se reconciliar, jamais você será cheio totalmente. Quarto, confissão. Mas reconciliação não é a mesma coisa que confissão? Não, reconciliação tem a ver com: se você souber que alguém fez alguma coisa contra você, vai lá e reconcilie-se com ela. Confissão é se você magoou uma pessoa, se você ofendeu uma pessoa. Sem o perdão, nós não estamos preparados para ser cheios do Espírito Santo. Último passo: santificação. Talvez você possa dizer: ô pastor, mas santificação é o fruto da plenitude do Espírito já, não é? É, você tem razão. Então não, o passo é porque eu estou olhando a santificação do outro lado, outro prisma. O que eu quero dizer com santificação? Quando eu falo de santificação, eu me refiro a uma vida separada, santo, separado do mundo para agradar a Deus. Sendo assim, a santificação é um passo indispensável para alcançar a plenitude do Espírito Santo, ou seja, é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. O pastor Marshall falou pela manhã sobre esse texto. Lembra quando Josué estava para cá do Jordão,
se preparando para atravessar o Jordão e para conquistar a primeira cidade. Então o Espírito de Deus veio sobre ele, falou com ele o que? Josué 3,5: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Sabe o que o Espírito de Deus diz aqui para você e para a igreja hoje? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, Central de Paulínia, pastores, líderes, qualquer faixa etária, santifiquem-se, porque amanhã eu derramarei do meu Espírito sobre a Igreja Batista Central de Paulínia. E nós vamos ser reconhecidos como uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos entrar nas bocas, nós vamos levar o Evangelho em todos os bairros, em nome de Jesus. Se estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos sacudir a nossa cidade. Isso vai refletir no Estado, vai refletir no Brasil, vai refletir no mundo. Eu creio nisso. Isso não é utopia, é uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele contagiou meio mundo. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Lembram de Elias? Elias não chegou lá botando fogo e tudo, desce fogo. Não. Elias foi lá, reparou o altar, se preparou, orou, e aí o fogo desceu. É o que nós queremos, que o fogo do Espírito Santo desça sobre nós. Para isso nós precisamos rever as nossas leituras. É sério que eu vou dizer. Rever as músicas que nós ouvimos, o que nós temos por diversão e lazer. Rever as vestimentas. Quando as pessoas olham para nós, elas podem ver através da nossa vestimenta que nós somos alguém cheio do Espírito Santo. Rever o uso do dinheiro. Comprou, paga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não dá calote a ninguém. Precisamos rever os lugares que frequentamos. Rever as nossas amizades. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Talvez rever até a nossa conversão. E eu quero encerrar com uma frase de S.C. Lewis, que diz: a maior parte de nossas atividades espirituais não passa de anestésico barato para amortecer a dor de uma vida vazia do Espírito Santo. Como conclusão dessa mensagem, eu gostaria que você enxergasse como se fosse o mundo. Essa travessa representa o mundo em geral, as pessoas que necessitam de Cristo. As taças representam as pessoas que já conheceram a Cristo, mas estão vivendo uma vida de esfriamento. Essas taças são da Laurisa, mas está guardada. E esse recipiente maior representa a minha vida, representa a sua vida. Poxa, pastor, tua vida está... Será que a sua vida não está assim? Tudo que está aqui dentro representa alguns pecados que nós mencionamos. Nós falamos que para sermos cheios do Espírito Santo, o que a gente precisa fazer primeiro? Nos esvaziar. Por que nos esvaziar? Veja que se você tentar ser cheio do Espírito Santo do jeito que você está hoje, até que vai caber um pouco do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo, será limitada na sua vida. Você vai ter uma falsa impressão de que você está cheio do Espírito. Mas à medida que você escolher se esvaziar dos seus pecados, cobiça, imoralidade sexual, impureza,
Olha que pecadão, ó. Se é que tem pecadinho, pecadão. Mentira, falsidade, discórdia, mundanismo. Não, peraí, que para mundanismo tem que ser assim. Olha, nem quer sair de vida. Quando o mundo entra na pessoa, é difícil tirar. Vício, drogas, sexo fora do casamento, feitiçaria, misticismo. Nós percebemos que o nível diminuiu. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos colocamos diante de Deus, na posição de abençoadores, de servos que querem abençoar vidas, então o Espírito Santo de Deus, Ele tem espaço para nos encher, e Ele nos enche. Mais alto para mim, enquanto eu canto o último louvor. Ele nos enche até nós transbordarmos, nós abençoarmos outras vidas. Vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei, os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Olha só, confessei o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrependo,
coração nessa noite. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus e ter a salvação. Se você já é convertido ao Evangelho, se você já conhece Jesus, mas você tem levado uma vida fria, uma vida vazia do Espírito Santo, ou se você já tem procurado se encher, mas você quer mais do Espírito de Deus, você quer uma vida de santidade, de compromisso para esse ano, eu quero desafiar você, por uma vez apenas, você sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Quantos são aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo e estão dispostos a pagar o preço por isso? Estão dispostos a levar uma vida de santidade, a se esvaziar de si, se esvaziar do pecado, a viver uma vida de quebrantamento total, de entrega, de busca, de santificação, de renúncia do eu, de renúncia da sua vida. Você que quer dizer: Senhor, eu quero viver a vida de Cristo em mim, eu que estou longe dos caminhos do Senhor, eu quero voltar hoje. Hoje é o dia de voltar para os caminhos do Senhor. Você que não está trabalhando em ministério nenhum, e você quer frutificar, esse ano você quer fazer um compromisso com o Senhor, eu desafio você a sair do seu lugar em nome de Jesus. Você que tem levado uma vida de qualquer jeito, você que quer ser um líder do lar exemplar, você que não tem conduzido a sua família do jeito que deveria, e você quer ser cheio do Espírito Santo para criar o seu filho, para abençoar a tua esposa nos caminhos do Senhor, saia de onde você está em nome de Jesus. Você que se morrer agora não tem certeza da sua salvação, é com você que eu estou falando. Se você morrer hoje, onde você vai passar a eternidade? Em nome de Jesus, venha e deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração. Eu também quero falar com aqueles que têm um chamado especial, um chamado ministerial, e que se sente fraco para isso. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu só dizer uma coisa importante: ser cheio do Espírito Santo de Deus não é um passe de mágica, é investimento. Você não vai sair daqui hoje cheio. Eu lamento te dizer, você não vai sair, não vamos sair daqui cheios hoje, não. No mundo diz, no mundo é pregado, fast food, você se serve, é tudo rápido. Mas quando nós falamos em vida espiritual, é compromisso, é investimento, é um dia depois do outro. E a palavra do Senhor em Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Se esse é o seu desejo, vem à frente, nós vamos orar por você. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, em nome de Jesus. E a minha oração é que neste momento o Espírito Santo de Deus toque vidas aqui, o Espírito Santo de Deus alcance aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Em nome de Jesus nós nos reunimos na Tua presença nessa noite, Senhor. E a Tua palavra foi pregada, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor me pediu para falar, eu falei em nome do Senhor Jesus, à luz da Tua palavra, meu Deus. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as limitações dos meus irmãos, o Senhor conhece as limitações de cada visitante aqui, o Senhor sabe das nossas necessidades, mas o Senhor sabe também do nosso coração. Meu Deus, purifica o nosso coração, meu Deus, transforma o nosso coração, e que à medida que nós formos sendo quebrantados e quebrados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, avançados pelo Senhor, renovados e restaurados pelo Senhor, que o Teu Espírito nos encha, e que seja a ponto de transbordarmos nas vidas que precisam ser cheias do Teu Espírito também, e que essas vidas cheias, somadas, se transformem na igreja do Senhor Jesus, poderosa e rica. Uma igreja que não tem medo do mundo, que não tem medo do pecado, que não tem medo de Satanás, mas que vive em novidade de vida, que vive em santidade de vida, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo, e com a igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja de poder, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Que aonde nós pisarmos os nossos pés, que Satanás com seu inferno, seus demônios recuem, porque somos a igreja invicta do Senhor Jesus. A igreja jamais sofreu uma perda, uma batalha, uma derrota. Jesus jamais foi derrotado em momento algum. Senhor, em nome de Jesus, revista-nos com o Teu poder nessa noite. Sentimentos que estão abalados, os lares que estão destruídos, as vidas desesperançosas, as vidas que estão aqui, ó Pai, no Teu altar, que estão enfrentando problemas financeiros difíceis, às vezes porque foram prejudicados por alguém, ou às vezes porque erraram mesmo,
estão aqui, Senhor, para pedir perdão. Estão aqui, Senhor, para pedir restituição. Estão aqui para mudança de vida. Aqueles, ó Pai, que estão de mal com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio, vizinho, irmão da igreja. Meu Deus, essa igreja jamais será cheia do Espírito Santo enquanto nós não ministrarmos o perdão, o amor. E eu quero que isso comece em mim. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados de estimação. Aqueles que a gente vem no altar pedir perdão todo domingo. Oh meu Deus, muda a gente de uma vez por todas. E que seja investimento da nossa parte. Uma vida de oração, de jejum, de entrega. Porque se estivermos cheios do Espírito Santo, não haverá espaço para o pecado em nós. Vivifica-nos, Senhor. Tira as nossas máscaras de crentes e pastores perfeitos, porque nós não somos isso. Mas coloca em nós um espírito voluntário, um espírito verdadeiro, um espírito renovado pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, ajuda-nos, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Que possamos ser reconhecidos lá fora como um povo santo. Quando nos depararmos com uma pessoa endemoniada, que Satanás saia daquela vida, apenas com a nossa presença, pelo poder do nome de Jesus. E quando visitarmos uma pessoa moribunda, enferma, com algum problema, que na nossa oração haja poder de cura. Que quando chegarmos num lugar, ó Pai, as pessoas estiverem se drogando em orgias sexuais, que quando chegarmos, que tudo caia por terra e que o pecado, juntamente com as trevas, saia, porque somos a luz do Senhor. Meu Deus, por favor, aviva o Teu povo. Não queremos cultos mornos, não queremos uma vida medíocre, nós queremos uma vida cheia do Teu poder e do Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos nessa noite. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a presença de todos. Passamos um pouquinho de tempo, mas estamos em clima de festa. Deus abençoe a vida de cada um. Eu sei que nem todos gostam de dar abraços para quem não conhece. Eu sei disso. Mas você que gosta de abraçar, dê um abraço à pessoa que está perto de você. Se você não tem essa prática, dê um aperto de mão, um sorriso. Deus abençoe, ministre algo na vida da pessoa que está perto de você. Eu queria pedir que quando a gente vai embora, que a banda tocasse novamente a última música.